Este ato ele é instantâneo. Então, quando você lê aqui, ó, Atos 15:11, fala que a salvação já aconteceu, se refere à salvação efetuada no espírito humano. Então, todos nós que temos Cristo, que nascemos de novo, nós já fomos salvos no passado. Nós fomos salvos no nosso espírito. No nosso espírito, nós recebemos a vida de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E no vídeo de hoje eu quero trazer outro estudo para você. Hoje nós vamos falar sobre os tempos da salvação. Eu vou explicar para você o que vem a ser isso. Eu vou apresentar para você que os tempos da salvação se aplicam a cada parte do homem. E você vai entender, se você já assistiu alguns vídeos meus onde eu falo sobre isso, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas eu vou trazer aqui um estudo onde eu falo sobre os tempos da salvação. Ou seja, a salvação ela não é um ato único. Ela é algo que acontece, mas que está acontecendo e se concluirá, se consumará. Eu vou te explicar muito bem isso aqui, você vai entender. Mas antes disso, se você não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a compartilhar com alguém esse vídeo. Envia para alguém no WhatsApp, né, algum amigo seu, você vai estar me ajudando, fazendo com que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário. Então vamos lá, eu vou ler o esboço que eu deixei aqui, porque é um estudo longo. Então acredito que esse vídeo vai ser um vídeo longo. Eu tento fazer vídeos curtos, mas eu não estou conseguindo, porque para mim conseguir desenvolver o assunto eu preciso de tempo, né? E você tem visto aí que a maioria dos meus vídeos são 14 minutos, 20 minutos, alguns são meia hora. Mas eu acredito que isso está sendo bom e eu tenho visto as pessoas comentarem que estão sendo edificadas, estão sendo abençoadas, estão sendo ajudadas. E esse é o meu objetivo nesse canal. Trazer crescimento, trazer ensino, ensinar para você aquilo que não me ensinaram quando eu estava no início da minha fé. Como eu disse em alguns vídeos meus, se alguém tivesse pregado para mim aquilo que eu estou pregando para você, eu teria avançado muito mais rápido no crescimento dentro do Evangelho, né? Então eu acredito que isso aqui vai te ensinar, vai tirar muitas dúvidas que eu acredito que você tem. Então vamos lá, os tempos da salvação. Vou ler o que eu escrevi para mim não me perder. Muitas pessoas pensam que a salvação é um ato único que acontece na vida, mas a Bíblia nos mostra que a salvação é um processo que se desenvolve ao longo da caminhada. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo escreve assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo escreve que a obra da salvação precisa ser completada na vida dos filipenses. Logo, a salvação não é um ato único que acontece em nossa vida. Então, preste atenção. A salvação ela se iniciou quando? Quando uma pessoa crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, ou se arrepende de seus pecados e crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, a obra da salvação se inicia nela. Eu acredito que você já deve ter assistido um vídeo que eu falei a respeito das 3 partes do homem, onde eu apresento que a salvação ela se efetua no espírito, se desenvolve na alma e finaliza na glorificação do corpo. Eu acredito que se você assistiu esse vídeo, você está entendendo o que eu estou explicando. Então, quando Paulo diz que a salvação se iniciou, ela se iniciou no espírito do homem. É quando uma pessoa creu, se arrependeu, então ela recebe a salvação, ela recebe a vida eterna no espírito dela. Só que a alma não está salva ainda, ela entra num processo de salvação e o corpo entra num processo de mortificação e receberá glorificação no fim, quando Jesus voltar ou quando essa pessoa for ressuscitada na sua vida, se ela morrer antes da vinda de Cristo, certo? Paulo, aqui em Filipenses, ele está falando: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando da vinda de Jesus. Então a salvação é algo que começa, tem um meio e tem um fim. Ela se divide, a salvação, em 3 partes. A gente tem várias nomenclaturas para isso. Por exemplo, tem alguns, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele vai dizer que a salvação se divide, ou a santificação, ele usa esse termo, santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Outros pastores vão dizer que existe essa mesma divisão, eles chamam de justificação, santificação e glorificação. Se refere à mesma coisa, mas são nomenclaturas diferentes. Justificação é quando alguém crê e foi justificado. Santificação é o ato do desenvolvimento da salvação. A santificação, no caso, é o que nós estamos vivendo agora. A glorificação é a volta de Cristo, é a transformação do corpo. Justificação, santificação, glorificação. Ou, como o pastor Luciano Subirá chama, santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Então, a salvação ela se divide em 3 partes.
Por isso que a obra da salvação na nossa vida ela não está completa, ela está em desenvolvimento. Por isso que o tema desse vídeo é os tempos da salvação. Ou seja, a salvação tem tempo, ela tem no início, quando você creu, tem no meio, que ela está ainda se desenvolvendo, e tem o final, se você chegar até o fim, tem a glorificação. Então ela se divide pelo menos em 3 tempos. Então vamos lá. Paulo também escreve sobre as etapas da salvação. E aqui eu quero apresentar os textos que vão dar a você base para que você compreenda que a salvação ela tem divisão. Em 3 partes ela se divide. O desenvolvimento e a operação dela. Romanos 6:22, Paulo escreve: Agora, porém, libertados do pecado, transformados servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ele está falando de 3 etapas da salvação. Ó. A libertação do pecado é a justificação ou a santificação inicial, recebida no ato que uma pessoa crê em Jesus. O fruto para a santificação é o processo de desenvolvimento da salvação é o aperfeiçoamento do cristão. Então, o segundo estágio, que ele fala que fruto para a santificação, ou é a santificação em uma nomenclatura, ou é a santificação progressiva, na nomenclatura do pastor Luciano Subirá, que é a mesma coisa. E a glorificação é a recompensa no reino de Cristo. Então, a glorificação é a transformação do corpo, que é a santificação final. Então, Paulo aqui em Romanos 6:22 está apresentando 3 partes da salvação. Libertados do pecado, primeiro ponto. Santificação, fruto para a santificação, que é o desenvolvimento da salvação. Vida eterna, que é a conclusão, que no caso é quando Jesus voltar. Mas também Jesus, ele apresenta essas 3 partes também dentro do seu ensino. Em Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, nós temos aqui Jesus também apresentando essa mesma ideia dentro da salvação. Mateus 7, do 13 ao 14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, larguem a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ou que entram por ela. Então, vamos aqui analisar o texto da mesma maneira que nós analisamos Romanos 6:22. Jesus diz: Entrai pela porta. A porta aqui é a conversão, é a justificação. É quando alguém crê em Jesus Cristo, se arrepende de seus pecados e recebe a salvação no seu espírito. Então ela foi justificada, é a porta, ela passou pela porta. Mas depois da porta tem o caminho. O caminho é o que nós estamos vivendo agora. Estamos desenvolvendo a nossa salvação através da santificação. Santificando a nossa alma e mortificando o nosso corpo e também santificando o nosso espírito. Depois ele diz: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, poucos são os que encontrem. Essa vida da qual Jesus está falando, ele está falando da vida eterna, da consumação da salvação, que é quando nós entrarmos na glória, nos céus, ou quando nós recebermos o nosso corpo glorificado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar uma explicação mais aprofundada aqui a respeito disso. O que é a porta? A porta é a experiência do novo nascimento. É quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê na pessoa de Jesus, que eu já falei. Em João 3,5, Jesus diz assim, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a experiência de passar pela porta, que é o arrependimento e a fé em Cristo, ela é caracterizada pelo novo nascimento. É quando alguém passa da morte para a vida. Creu em Jesus e recebe a vida. No caso, nasceu de novo. O que é o caminho? O caminho é a perseverança do cristão em obedecer a Deus e aos seus mandamentos. É o processo de aperfeiçoamento à imagem de Jesus. É a mudança do caráter pecaminoso do crente à semelhança do de Cristo. E é nesse caminho que o cristão vai renunciar à sua vontade e desejos para seguir a Jesus. É nesse caminho que acontece o crescimento espiritual do crente. Filipenses 3, do 13 ao 14, está escrito, Paulo escrevendo: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele está prosseguindo para o alvo. Ele está falando sobre o desenvolvimento da salvação dele. Ele está no processo da santificação. E ele diz que ele vai esquecendo as coisas que para trás ficam, ou seja, o pecado, tudo aquilo que o prende, ele vai deixando para trás, porque ele tem em mente o prêmio, que é o que ele diz aqui, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando sobre a vida eterna. O prêmio é a vida eterna.
é chegar nos céus, é receber o corpo glorificado. Então ele está correndo por isso, tá? O que é o alvo? O alvo é o fim da caminhada cristã nesta terra. É quando o cristão recebe a glorificação do seu corpo e a sua recompensa pela sua vida vivida na terra. Filipenses 3, do 20 ao 21, Paulo escreve: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, ou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si ou de sujeitar a si todas as coisas. Então Paulo está falando da pátria. Pátria que é o céu, é a glorificação, é a recompensa, é o galardão. Quando a gente fala da glorificação, não se refere somente à transformação do corpo, mas se refere a receber a recompensa das mãos do Senhor Jesus Cristo por toda a vida que você viveu neste mundo, em obediência a Ele. Agora aqui eu quero entrar dentro da responsabilidade do homem em corresponder ao desenvolvimento da sua salvação. Existe uma responsabilidade humana nas etapas da salvação. Algumas pessoas pregam por aí, dizem que Deus ele salva sozinho. Claro, Jesus Cristo foi na cruz, morreu, claro, é mérito dele. Mas algumas pessoas pregam que Jesus te salvou e você não precisa fazer nada. Algumas pessoas ensinam assim, a salvação é pela graça. Eu tenho até um vídeo que eu falei sobre isso, sobre a hipergraça ou a libertinagem, onde eles pregam que Jesus fez tudo e você não precisa fazer mais nada. Eles não enfatizam a santificação e a renúncia quanto ao pecado. Então aqui eu quero apresentar para vocês a responsabilidade humana dentro do desenvolvimento das etapas da salvação. Dentre as 3 etapas, sempre Deus ele conta com a interação do homem para a salvação. Eu não estou dizendo aqui que o homem vai participar como, vamos dizer assim, aquele que desenvolve a salvação mediante méritos. Eu não estou ensinando isso, eu estou dizendo que o homem participa. Ele participa, ou seja, entra aqui o livre-arbítrio do homem dentro do desenvolvimento da salvação. Aqui em Filipenses capítulo 2, verso 12, Paulo escreve assim, ó: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Embora a obra da redenção seja de autoria divina, a salvação se desenvolve mediante a cooperação do cristão. Nenhum cristão chegará ao fim da salvação se não perseverar na luta contra o pecado, de tudo aquilo que combate ao seu progresso no caminho. Então preste atenção, a salvação, Deus ele opera na vida do crente, mas ele espera que o homem, que as pessoas, aqueles que receberam a vida eterna, cooperem com o desenvolvimento dessa salvação, que é o que Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor do Senhor. Então o desenvolvimento é uma responsabilidade do homem. Para que eu possa dar um exemplo mais claro, eu acredito que conhece muitas pessoas que começaram bem no evangelho e depois pararam, depois desistiram, não conseguiram continuar na caminhada do evangelho. Por que isso aconteceu? Porque essas pessoas pararam de desenvolver a salvação. E o que é desenvolver em termos práticos? Eu quero ser bem objetivo. São aquelas pessoas que pararam de orar e pararam de ler a sua Bíblia, pararam de jejuar e pararam de se santificar. Pararam de buscar o Senhor, pararam de buscar a presença de Deus. A oração, o jejum, a leitura da palavra são os meios pelos quais você desenvolve a sua salvação. Isso é responsabilidade completamente do homem. Deus ele entra com os meios da graça, com a sua graça, que pode ser acessada, eu acredito que você já sabe que eu já ensinei isso aqui, pode ser acessada pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum. Então tudo isso, todas essas práticas, você consegue ter acesso à graça de Deus que te ajuda a crescer e te santificar. Entendeu? Então eu quero deixar claro que o desenvolvimento da salvação em todas as suas etapas, Deus conta com a cooperação do homem. Ou seja, o homem interagindo com o Criador para que esse processo se desenvolva. Entenda o seguinte, essa cooperação, ela se refere ao desenvolvimento da tua alma, a imagem de Cristo, e a mortificação do teu corpo. O que Deus faz, por unicamente a sua vontade, é colocar a vida de Deus no espírito do homem. Quando alguém crê e se arrepende mediante, vamos dizer assim, o convencimento do espírito, essa pessoa creu e ela recebe a vida de Deus no seu espírito. Mas agora, o desenvolvimento da sua alma, a imagem de Cristo e a mortificação do seu corpo, cabe a cada um fazer. Eu não posso achar que Deus vai fazer tudo para mim sozinho. Deus ele me deu os recursos para que eu possa mortificar a minha carne e santificar a minha alma e conformá-la à imagem de Cristo.
é o desenvolvimento da minha salvação, que está na minha responsabilidade. Então, se você não se atentar para buscar a isso, você morre espiritualmente. Entendeu? Então, eu estou aqui enfatizando a responsabilidade do homem dentro do desenvolvimento da sua salvação. Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Agora, eu quero apresentar para vocês as áreas de operação da salvação na vida do cristão. Eu acredito que eu já falei sobre isso no início, logo quando eu introduzi esse vídeo, quando eu abri, eu falei sobre isso. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais com textos bíblicos que vão fazer você entender com mais profundidade isso aqui que eu estou pregando para você. Eu ainda não vi pessoas associarem, se já falaram, eu ainda não vi, mas pessoas associarem as etapas da salvação às três partes do homem, como eu estou associando para você. Eu ainda não encontrei. Eu já assisti várias pessoas que falam sobre a salvação, sobre as etapas da salvação, mas eu ainda não vi as pessoas fazerem uma associação entre as partes da salvação, que são três, com as três partes do homem, como eu vou fazer agora, tá? Então eu acredito que é a primeira vez que você vai estar ouvindo isso. E se tem algum livro que alguém fala sobre isso, se você já ouviu sobre isso, deixa aqui embaixo que eu quero também verificar, né? Eu pregando sobre isso que eu comecei a entender sobre isso e o Senhor me deu uma graça para compreender sobre isso. Então vamos lá. Áreas de operação da salvação na vida do cristão. Vamos lá. Uma maneira de entender isso é compreender a divisão do homem. O homem é composto de espírito, alma e corpo. E a salvação operará em cada parte do homem. Agora você vai entender o que eu disse sobre a associação da salvação com as três partes do homem. A salvação se divide em três: justificação, santificação, glorificação, ou santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. O homem se divide em espírito, alma e corpo. Então, assim como a salvação se divide em três, o homem se divide em três. Eu acredito, isso é uma interpretação minha, que Deus decidiu com que a salvação se dividisse em três, por causa que ele fez também o homem em três partes. Cada parte da salvação opera em cada parte do homem. A justificação opera no espírito, no início da sua fé. A santificação opera na sua alma, no desenvolvimento à imagem de Cristo. A glorificação opera na transformação do corpo, quando o homem receber ali o seu corpo glorificado na vinda de Cristo, quando Jesus voltar. Entendeu? Então, eu nunca vi alguém fazer essa associação que eu estou fazendo agora. Se você já ouviu falar sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu quero ver esse material com mais profundidade, entendeu? Eu quero realmente saber sobre isso. Se você já leu, se você já ouviu sobre isso, deixa aqui que eu quero ver sobre isso. Porque é a primeira vez que eu vejo isso, é a primeira vez que eu chego a essa conclusão e essa associação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, só a título de conhecimento, para provar para você que o homem é tricotômico, ele é dividido em três partes. Tem algumas pessoas que pregam que o homem é dicotômico, que eles acreditam na dicotomia. Eles dizem que o espírito e a alma são a mesma coisa. E o corpo é o corpo, né? Eu já acredito diferente porque eu tenho base bíblica para crer nisso. Que o homem é dividido em três: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, ó: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está apresentando três partes. Então Paulo ele era tricotômico. Nós temos em Hebreus capítulo 4, verso 12, ele diz assim, ó: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, as duas partes do homem, juntas e medulas, corpo. Então nós temos alma, espírito, juntas e medulas, que é o corpo. Então a palavra apresenta a tricotomia do homem. Então vamos lá. Agora eu vou apresentar a associação das três partes da salvação com as três partes do homem. Então vamos lá. A primeira parte é a justificação, ou a santificação inicial. Ali a Bíblia apresenta que nós fomos salvos. Aqui eu vou entrar dentro do ponto dos tempos da salvação, em específico usando os textos da palavra. Porque veja bem, muitas das vezes você vai encontrar na palavra textos que vão dizer que nós já fomos salvos, textos que vão dizer que nós estamos sendo salvos e textos que vão dizer que nós seremos salvos. Então são tempos da salvação, como eu já expliquei para você: justificação, santificação, glorificação, ou santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Eu vou apresentar aqui três textos que falam tempos de salvação diferentes. Primeiro, a Bíblia vai dizer que nós já fomos, é uma salvação que já aconteceu no passado, que é a justificação. Em Atos 15:11 está escrito assim, ó: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Tá? Quando a Bíblia fala de uma salvação que já aconteceu, ela está se referindo ao espírito humano
que é regenerado no momento em que uma pessoa se arrepende e crê em Jesus. Este ato ele é instantâneo. Então, quando você lê aqui o Atos 15:11, fala que a salvação já aconteceu, se refere à salvação efetuada no espírito humano. Então, todos nós que temos Cristo, que nascemos de novo, nós já fomos salvos no passado. Nós fomos salvos no nosso espírito. No nosso espírito nós recebemos a vida de Deus. 2 Pedro 1:3, Pedro escreve assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está dizendo que nós já recebemos tudo. Em que momento? No espírito. Quando você creu, você recebeu toda a vida de Deus no teu espírito. Então tudo que você precisa para desenvolver a salvação está no teu espírito. Por isso que eu enfatizo tanto nesse vídeo que você precisa conformar a sua alma ao domínio do teu espírito. Porque no teu espírito é que está a vida de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Todos os cristãos têm a salvação no seu espírito e tudo o que ele precisa está dentro dele. Eu acabei de dizer. Hebreus 10:14 diz assim, ó, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui ele fala sobre algo que já foi aperfeiçoado, mas que ainda está sendo santificado. Aqui ele está apresentando dois tempos de salvação no mesmo texto. Aqui ele diz, porque como única oferta aperfeiçoou, é algo que já aconteceu. Ele está falando do espírito. Já está aperfeiçoado, já está perfeito. O espírito humano que foi recriado em Cristo, no ato da conversão, ele já está perfeito. Agora ele diz, está sendo santificado, é o segundo estágio da salvação que eu vou já tratar com você. Efésios 2, do 5 ao 6, Paulo escreve, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui é o verso 5 de Efésios capítulo 2 e o verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo fala de algo que já foi realizado. Fomos vivificados e salvos. Essa salvação inicial diz respeito ao Espírito. Nossa posição diante de Deus já foi mudada. Então todos os cristãos estão posicionalmente santos diante dele. Aonde? No seu Espírito. No momento em que eles creram, eles foram colocados como pessoas santas diante de Deus. No seu Espírito. Entendeu? É o primeiro estágio da salvação sendo aplicado ao espírito do homem, é quando Deus transforma o espírito. Então, o primeiro tempo da salvação, ele atua no espírito, e é algo que já aconteceu. Segundo tempo da salvação, aqui, esse segundo tempo da salvação, ele vai trabalhar na alma. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ó, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Esse tempo da salvação, estamos sendo salvos, se refere à alma, que está no processo de santificação, de transformação, de conformidade à imagem de Cristo. Essa salvação que ainda está ocorrendo é a salvação da alma. A alma não é salva de imediato, assim como o espírito. Ela entra no processo de santificação e vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, se for sujeitada ao domínio do espírito humano recriado à palavra de Deus. Então, para que a alma entre no processo de santificação, a pessoa precisa permitir com que essa alma seja sujeitada ao domínio do Espírito. Isso se faz mediante a obediência à palavra de Deus, a leitura da palavra, o jejum, a guarda da palavra, viver o Evangelho. Assim vai sendo santificada a alma. Porque a alma ela não está salva de imediato. Eu acredito que eu falei sobre isso no vídeo passado, que eu estava falando sobre certeza de salvação. Eu falei sobre isso, eu citei rapidamente sobre isso. Tiago 1,21 diz assim, ó, portanto, rejeitando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago apresenta que a alma ela não está salva, ela está num processo de salvação, assim como eu já citei outros textos. Tiago deixa claro que a alma está sendo salva e o que está efetuando essa salvação é a palavra de Deus. O poder transformador, o poder de transformar a alma está na palavra e Paulo, sabendo disso, escreveu. Agora eu vou explicar. Romanos 12:2. Por que Paulo escreve assim, ó? E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus, para perfeita vontade de Deus. Paulo está falando que a alma, como ela está no processo de salvação, ela precisa ser transformada. E como que isso acontece? Pela transformação da mente.
E como que se transforma a mente? Palavra. João 17, eu acho que é 17 e 17, alguma coisa assim. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o meio que Deus usa para santificar a vida do crente. Tanto é que eu cito isso no guia prático para a santificação que eu estou terminando de escrever. Eu estou no 4º capítulo, né? Eu estou ajustando tudo bacaninha e depois, quando eu terminar, eu vou disponibilizar aqui nesse canal para que você adquira esse manual, guia prático para a santificação. Dentro desse guia prático para a santificação, eu falo sobre as operações da palavra, o que ela faz, certo? Por isso que Jesus, sabendo disso, cita em João 17, 17, eu acredito que é isso, 17, 17, que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, escrevendo Romanos 12, 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente que ele está citando aqui é a alma, porque a alma ela é a sede das emoções, é onde você toma decisões, é na tua alma que tu decide o que faz. Então, quando ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, a alma precisa ser transformada pelo poder santificador da palavra e também pelo poder do Espírito, tá? No guia prático eu falo tudo isso. Terceiro, a Bíblia vai dizer que nós seremos salvos, é um terceiro tempo da salvação. Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então Paulo apresenta um tempo de salvação que vai acontecer. É algo que vai acontecer na vinda de Jesus Cristo, tanto é que ele cita aqui, seremos salvos pela sua vinda, ou pela sua vida. Ele está se referindo à volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós seremos salvos. Em que sentido? Transformação do corpo, recebimento do galardão, recebimento da herança. Essa terceira etapa da salvação se refere à redenção do corpo. Deus, em seu plano redentor, definiu o tempo em que transformará os corpos dos seus santos à semelhança do corpo de seu Filho Jesus. Essa transformação está reservada para o dia em que Jesus voltar em glória para arrebatar a sua igreja. Então esse é o terceiro tempo da salvação. Como se dará isso? E aqui eu quero ler um texto para me conseguir explicar de maneira prática esse terceiro estágio da salvação, que é a glorificação ou santificação final, que é o terceiro estágio da salvação sendo aplicado ao corpo humano. 1 Coríntios 15, 51 a 57, Paulo escreve: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, ou pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vida, ou que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a glorificação final do corpo. Então aqui eu acabei de apresentar para você, olha, eu consegui fazer rápido, né? Quase meia hora de vídeo. Os três tempos da salvação. Só recapitulando, para a gente finalizar o vídeo. A salvação se divide em três partes: porta, caminho e alvo. Ou justificação, santificação, glorificação. Ou santificação inicial, santificação progressiva, santificação final, como prega o pastor Luciano Subirá. Cada parte da salvação, ela opera em cada parte do homem. A justificação ou a santificação inicial, ou a porta, na nomenclatura de Cristo, ela se refere ao espírito humano sendo transformado instantaneamente no ato da conversão. Quando uma pessoa crê, ela passa pela porta, ela nasce de novo, ela é justificada, ela é santificada. Então é o primeiro estágio da salvação. O segundo tempo da salvação, o segundo estágio da salvação, é a justificação ou a santificação progressiva, ou o caminho na nomenclatura de Jesus Cristo. Se refere à alma. E essa alma, ela está num processo de santificação, que é os textos que eu já citei para você, que eu não vou citar de novo. Está no processo de santificação, de aperfeiçoamento à imagem de Cristo. E o terceiro estágio da salvação, que é a glorificação ou a justificação final, se refere
é a volta de Jesus, a transformação do corpo glorificado. É quando Deus pega o nosso corpo e transforma a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, e nós nunca mais pecaremos, nunca mais seremos tentados, não teremos fome nem sede, seremos perfeitos assim como Ele é. Então, isso que eu acabei de apresentar é glorioso. Deus se preocupou com cada parte do homem, para que a salvação se efetuasse perfeitamente em cada parte e nós pudéssemos ser salvos completos, de maneira plena, diante da sua presença. Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a escrever aqui embaixo se você já ouviu isso em algum lugar, se alguém já pregou isso dessa maneira para você, deixa aqui embaixo que eu quero conferir, né? Se eu não sou o único que entende dessa maneira. Compartilhe esse vídeo com alguém pelo WhatsApp, pela sua rede social, para que essa verdade chegue a outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Só um adendo, eu não estou postando vídeo todo dia, porque como eu faço estudo, demora muito. Então é um vídeo de meia hora, de 20 minutos, então para mim fazer o estudo leva tempo. E até porque eu estou meio na correria, estou meio atarefado e não estou conseguindo encontrar muito tempo para me conseguir gravar. Mas quando eu encontro, eu procuro trazer um conteúdo profundo para que você consiga se alimentar bem. Amém? Se você tem gostado, me deixa aqui nos comentários se você tem gostado de cada estudo, de cada aula que eu tenho trazido para você. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.